Vamos ouvir o que disse há pouco, nessa manhã, Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Poder Judiciário atuou, o Supremo Tribunal Federal atuou exatamente para que nós pudéssemos chegar às vésperas do final do ano com a democracia do Brasil garantida. A democracia foi atacada, a democracia foi desrespeitada, a democracia foi aviltada, mas a democracia sobreviveu. A democracia resistiu porque o país tem instituições fortes, o país tem um poder judiciário autônomo. Forte a fala dele, a democracia foi atacada, mas resistiu. Ele fala, não cita quem atacou a democracia, mas a gente vê aí as manifestações, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor responde a isso? Houve ataque à democracia por parte do presidente Jair Bolsonaro, na sua análise, senador? Eu acho que a democracia continua sendo atacada a partir do momento que nós vivemos um momento de censura prévia. Pessoas estão tendo as suas páginas derrubadas sem o direito de defesa, sem o devido processo legal. E não é uma discordância ideológica. O senhor acha, então, que Alexandre de Moraes que ataca a democracia? Eu acho que há ataques de todo lado e quem deve construir uma legislação sólida para garantir a democracia é o poder a quem confere, que é o legislativo, não é o judiciário. A gente pode construir, junto com o judiciário, uma legislação que preserve de ataques de um lado e que garanta a liberdade de expressão, inclusive que tenha a previsão de punição para aqueles que extrapolarem algum limite e que seja importante tutelar. Então, de novo, não é lá em Nova York, pode ser também, mas aqui no parlamento. Não é com o presidente Lula. Eu vi o Alexandre de Moraes com o presidente Lula querendo discutir uma legislação para regulação de mídia. É com o executivo, é com o legislativo. A gente tem que restabelecer a harmonia dos poderes e o Senado tem feito vários gestos para isso. Senador, o senhor está dizendo na prática, eu estou tentando traduzir o que o senhor está dizendo, que o senhor não é claro, né? O senhor está dizendo, primeiro, que o Alexandre de Moraes é censor, está exercendo censura quando derruba páginas e tal. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor considera que essas páginas derrubadas estão agindo dentro do perfeito, do estrito direito de liberdade de expressão, sem exagerar, sem cometer censura, atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, o senhor acha que a censura do ministro se dá porque as páginas são absolutamente corretas. Em terceiro lugar, o senhor está dizendo que a legislação que há hoje no Brasil não é suficiente para tratar desses assuntos. É isso que o senhor está dizendo? Olha só, o direito maior, Josias, e que todos nós, principalmente primeiro eu queria que o senhor dissesse se... Posso ter? Não, pode, mas só para... 3 pontos, né? Alexandre de Moraes é censor, quem teve páginas derrubadas agiu no estrito direito do exercício da liberdade de expressão e a legislação é insuficiente. Queria só que o senhor pode ser bastante claro, porque está ficando uma coisa meio vaga. Desculpa, eu tenho sido mais objetivo em todas as minhas entrevistas. Na verdade, ele tem superpoderes outorgados sem previsão legal, por resolução. A conclusão é sua, com todo respeito, Josias. E eu não posso admitir num colegiado, onde há, justamente por ser um colegiado, inúmeros outros magistrados, e não tem distinção entre eles, que uma pessoa tenha superpoderes. É muito preocupante isso. Não agora. Agora a gente pode achar que é besteira, mas lá na frente a gente deve se preocupar, então a gente deve já se antecipar a isso. Eleições 24 e 26 eu me refiro. Com relação às páginas, acho que tem que ser visto caso a caso. E aí, voltando para a sua terceira pergunta, há uma ausência de legislação. O que o digno senhor Marcos Sintra falou, é um ataque à democracia, um questionamento por maior transparência. Onde está escrito isso? Sem o direito de defesa prévia. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que aperfeiçoar a lei, e o lugar para fazer isso é no parlamento. E a maior contribuição quem tem que dar é o Poder Judiciário, mas trabalhando junto com o parlamento.
Agora, quando o senhor fala, né, que Alexandre de Moraes ataca a democracia, o senhor não falou o nome dele, né? O senhor falou que a democracia ela vem sendo atacada. Aí eu até interrompi. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais a respeito disso. Quais são essas formas de ataque que o senhor enxerga a democracia brasileira? Quem está atacando a democracia? Tem instituições atacando a democracia, na sua análise, senador? Acho que de todos os lados há pressão por diversas pessoas. E eu acho até que muitas vezes isso nos faz refletir sobre a necessidade de aperfeiçoamento da legislação. Eu entendo que superpoderes por uma resolução sem passar pelo poder legislativo é um ato muito acima da harmonia dos poderes e da função de cada um, até porque a gente poderia tratar desse assunto antes aqui no parlamento, e deve tratar, né? Então, quando a gente vê censura, e há censura, eu não estou entrando no mérito se o fulano de tal deveria porque exagerou, mas quando eu digo que uma página inteira é derrubada, há censura. Naquela página tem um concerto de ópera, não tem só a manifestação política, e a página inteira está sendo derrubada. E não foi seguido o devido processo legal, na minha opinião, porque é preciso que haja defesa prévia, porque o bem maior que devemos tutelar é a liberdade de expressão. Nós brigamos muito por isso para consolidar a liberdade de expressão na democracia. Então, algum desvio que possa acontecer tem que estar previsto em lei e não em ato supremo de uma única pessoa, muito menos num órgão colegiado. Mas isso é para construir, não é para atacar ninguém. Não estou atacando e não queira me fazer aqui atacar. Eu tenho minha opinião pessoal. O que eu quero é construir, e que há censura, há. Agora, se é devida em determinado momento ou não, precisamos construir uma legislação para isso e não outorgar superpoderes para que uma pessoa hoje é o presidente do TSE. Amanhã pode ser outra pessoa. Pode ser uma pessoa mais radical, mais antipática, pode ser uma pessoa que não esteja preocupada com a Senador, democracia. esses superpoderes a que o senhor se refere, o senhor tem razão, causou pelo menos uma estranheza. Agora, eles foram homologados, né? Eles foram aprovados pelo plenário do TSE. Né? O senhor diria que o tribunal, como um todo, ele está tentando substituir atribuições que são do Congresso? Ele está extrapolando nos seus poderes? Ele está extrapolando nos poderes, em casos, inclusive, que nada tem a ver com a política. Vou dar o exemplo do piso da enfermagem, que foi uma lei aprovada aqui, sancionada pelo presidente, que quem suspendeu foi o TSE. A gente tem que regular melhor a questão das decisões monocráticas, Josias. Eu sou advogado de tribuna, de contencioso, né? A gente tem casos, por exemplo, tem o caso dos royalties, está há 6 anos pendurado numa decisão monocrática, e até a favor do Rio de Janeiro, quero deixar registrado, mas eu não posso concordar com isso, 6 anos pendurados numa decisão monocrática. Agora, se o judiciário não vier contribuir, não aceitar os convites para que a gente possa aperfeiçoar as legislações em diversos assuntos, a gente vai viver 4 anos nesse embate, e não é bom para a democracia, concordo.